Eu não sei se está certo, mas estou a gostar de ser menina. E eu a adorar os meus talentos. Eu agora até já choro. E eu finalmente saí da nuvem platónica. Ai, tenho que me manifestar publicamente. Já vão ver. Ouça, o meu instinto diz-me que isto vai correr lindamente. Opa, tipo, ando bem focada, boa especialista. Eu tenho, mas é um coração com pernas. Sinto-me tão empoderada. No Enneagrama, qual é o lado B da tua personalidade? Vem e não disfarces. Agora é que são elas. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Não Disfarces, 2ª temporada, agora é que são elas. Já vamos a mais de meio da nossa jornada, é uma série de 9 episódios, já estou a ficar com saudades. Eu sou a Maria Clementina, Vítor. Olá. Lá vem o 4, com saudades antecipadas de uma coisa que ainda não acabou. De uma coisa que não aconteceu. Mas hoje não vamos falar sobre o 4, hoje vamos falar sobre o 5. E o que é o 5, assim só para rever assim em breves segundos? Olha, o 5, atendendo até ao meu tipo de personalidade, é o meu caminho de progressão, de integração, de crescimento. Então explica lá isso melhor aos nossos isso é quando chegar o 7, estás é a ver, o teu estamos caminho, a fazer porquê? futurologia. Porque tu... Um tipo 7. Ah, ok, é só para se perceber. Já lá vamos ter tempo. Sim. Mas, como nós sabemos, vamos integrar num ponto qualidades, crescimento, evolução, para depois até podermos ir para aquele ponto que habitualmente é a sombra e ir buscar lá coisas maravilhosas. O da desintegração. Mas primeiro precisamos aqui da integração. E não sei porque estou muito bem disposto hoje. Estás? Embora pareça que o tipo 5 é aquele mais frio, mais lógico Eu também estou. e racional, estou super bem disposto. Vamos Acho que isto aliás, vamos trazer vai cor ser e um dos alegria. melhores episódios desta Vamos trazer série. cor e alegria para este episódio, que aliás é o que o verdade. 5 precisa de trabalhar também um bocadinho na sua vida, não é? Eu sou suspeito, eu conheço 5 absolutamente maravilhosos, que são pessoas com sentido estético incrível e, portanto, nós também estamos aqui para desfazer alguns mitos e alguns clichês sobre o Enneagrama e sobre os tipos de personalidade. Claro, o 5 não é aquela portanto, pessoa o 5 nerd de óculos observador pode ser... e que é um bicho do mato, não é isso que estamos a querer dizer. Pode ser dos tipos mais incríveis, aliás, mais eu tenho um grande amigo fascinantes. que é 5 e que é fascinante e que é a pessoa mais cativante, carismática, enfim, Olha, e aberta a experiências, portanto, vou-te só vamos dizer falar uma sobre coisa isso. que tu já deves saber. O 5, na sua variante sexual, subtipo sexual, às vezes é muito parecido com o 4. Com o 4, que é o contratipo, e vamos falar sobre isso. Isso. É verdade, é muito parecido com o 4 porque ele até Tem um sentido estético aquela... incrível, tem um coração e é muito poético, próximo. é muito poético, é muito... Mas, E sabes já o que lá é que o vamos. 5 sexual, em que é que ele acredita? Que ele vai descobrir a perfeição num relacionamento. Imagina. Sim. Se ele encontrar aquele relacionamento com aquela pessoa super especial, vai atingir a perfeição. Agora, o 5 no seu arquétipo, no seu estereótipo, agora no seu formato base, se assim pudermos dizer, está associado com alguém que é à partida um bocadinho mais retraído. Pode ser. Porque, e analisando aqui também já aqui o nosso esquema, não é, Vítor? É alguém cuja motivação intrínseca para se sentir aceito, amado e respeitado é alcançar o conhecimento, passa por uma observação muito detalhada da realidade, por alguém que gosta, que tem uma sede imensa de aprender, de saber, como finalidade em si, ou seja, o saber não é um meio para atingir o fim, o saber é porque ele tem realmente prazer e gozo em alcançar cada vez mais conhecimento. Mas vamos falar sobre isso tudo. Eu gostava vamos poder desbravar toda essa... Vamos para o mato. Isso, o mato. Para o mato dos neurónios. Mas eu gostava de recuar aqui um bocadinho ao nosso episódio anterior, onde tínhamos apresentado a nossa querida Sofia Mestre, investigadora. Curiosamente pusemos-la a ser uma investigadora na área da cardiologia, cujo grande motivo dela é encontrar a cura para uma doença que existe mesmo, que é a hipertensão arterial pulmonar, uma doença mortal que afeta sobretudo mulheres. E havia esta brincadeira em que, no fundo, ela tem esta sede tão grande de descobrir, no fundo, de formular uma teoria, porque é isso que o 5 quer sempre, é de fazer uma grande descoberta, mas depois é o seu próprio coração que tem de ser salvo. Portanto, havia aqui, brincávamos com este contraste. Aliás, temos um vídeo, resumo, que vamos fazer passar agora, onde no fundo, realçamos essa descrição da Sofia Mestre. E vamos então deixar-vos um bocadinho com este descritivo, este recapitular à luz do nosso episódio número 3 do
da primeira Então vamos temporada. ter aqui um mini flashback. Apresento-vos a nossa representante do Eneatipo 5, professora doutora Sofia Mestre, uma investigadora brilhante na área da cardiologia que se refugiou na ciência e no especialismo para preservar a sua privacidade, já que as pessoas são, em geral, ignorantes. Admite que está mais interessada nas ideias e na informação que as pessoas lhe dão do que nas próprias pessoas. É casada, tem um filho e a sua energia esgota-se rapidamente com os desafios prosaicos do cotidiano. É como se a vida não se entranhasse nela. É fria e áspera nos seus relacionamentos. Ironicamente, almeja descobrir a cura para a hipertensão arterial pulmonar, esquecendo-se de que é o seu próprio coração ressequido e avarento aquele que mais precisa de ser salvo. Só quando Sofia reconhecer que é inútil o esforço de armazenar toda a sabedoria do mundo é que poderá vir a aceder a lampejos do verdadeiro conhecimento. Dei consultas durante muitos anos em ambiente hospitalar, mas não era isso que me preenchia. Sentia-me demasiado mundana, misturada, e adquiri uma certa alergia ao corriqueiro. Os doentes vinham com toda a sua humanidade, os seus dramas, as suas emoções, e era demais. Eu não tinha mesmo paciência para aquilo. Para lamechice já me basta o meu filho. Pois é, Vítor, esta pessoa aparentemente é alguém que tem dificuldade em que as pessoas entrem no seu coração, não é? E a sua energia esgota-se muito rapidamente. Por isso é que ela, diz à partida, diz que não tem muita paciência assim para o corriqueiro do dia-a-dia, não é? Até mesmo para lamachices do filho. E quanto mais dos outros. Mas depois nós vimos a Sofia num lugar um bocadinho mais vulnerável na peça de teatro. A Sofia foi ter contigo, isto quando fizemos a peça o ano passado, e ela foi ter contigo para um almoço, porque ela ficou de facto ali interessada no Enneagrama, em estudar sobre o Enneagrama, porque é uma estudiosa por natureza. E pronto, isto era um discurso, todo um longo discurso, mas acabava até com ela a confessar que sentia alguma coisa especial por ti. Porque ela deixou-se fascinar pelo quê em ti? O que é que tu achas? Pela curiosidade de aceder a uma determinada sabedoria ou aprender uma coisa que ela ainda não conhecia e que poderia ser extremamente desafiador, podia ser uma iluminação para ela, podia ser qualquer coisa novo, mas é sempre a questão da sabedoria e da aprendizagem, da investigação. O 5 precisa então, mas a partir do 5 apaixona-se por alguém que lhe traga um bocadinho de sabedoria também. Então, não? já falámos aqui nos orgasmos da Paula Carinho. Este é um outro tipo de orgasmo. Deixa-me só partilhar aqui uma coisa contigo. Sabes qual é a melhor forma de um 5 atingir o orgasmo? Qual? É com um bom livro. Imagino. Então isto diz tudo. Diz tudo sobre o 5. Que é assim, tu consegues estabelecer até uma relação até emocional com esta pessoa, sentimental, através de um determinado assunto que seja comum aos dois. Mas será que o 5 então no fundo está mais interessado nas ideias do que as experiências e as pessoas lhe dão do que propriamente nas experiências e nas pessoas? Ou seja, poderá ser um bocadinho... Olha, vou partilhar aqui mais uma informação contigo, que é perigoso, eu acho que isto não é uma é? inconfidência. Eu acho que o grande desafio é superar isso, é conectar-se com as pessoas pelas pessoas e não por aquilo que lhe dão, pela sabedoria que lhe transmitem. Mas sobretudo através disso, ou seja, todos queremos, quando damos alguma coisa, todos queremos obter outra, por estranho que pareça. Isto não é ser interesseiro. Sim, mas que não instrumentaliza as relações. Para receber, não é? Isto é muito estranho para alguns que acham que só dão e não querem receber nada. Mas nós, quando damos uma coisa, queremos sempre receber qualquer coisa em troca, até por uma razão. O nosso ego não trabalha de borla. Ele quer sempre algo. Mas pode parecer frio e calculista, embora não é? Ou muito racional. Embora a virtude do 5 seja precisamente esse, que é o desapego. E o desapego, mas já vamos falar... O que é o desapego aqui no 5? Então vamos lá, desfazer mitos. Uhum. O desapego é eu partilhar e não reter em mim. Exato. Partilhar as minhas ideias, partilhar as minhas emoções, que é muito mais complexo. E estar porque aberto, eu reconheço tão poucas. É sair da minha cabeça, sair dessa masmorra, dessa jaula, e partilhar aquilo que está comigo
com o mundo. Bem, com o mundo é assim um desejo megalómano. Isso implica manifestar-se no ponto 8, nós já vamos explicar tudo isto. Mas E isso já é o vamos desapego. falar sobre o desapego, que eu também tenho aqui outra achega para dar acerca da minha visão sobre o que é o desapego. Vamos só ver o que é que aconteceu no teatro, portanto, esta manifestação de paixão da Sofia por ti, para depois Não é podermos bem uma dar paixão. para podermos depois dar aqui palco a ela. Ela vem cá ter contigo. Aliás, tu Bom, não a vês desde já essa não a altura. vejo há muito tempo. Tu não a vês desde este vídeo. Vamos ver o vídeo. Certo. E que sentimento é esse, Sofia? Sabe que desde que o Vítor me falou em Enneagrama, houve como que um despertar de uma obsessão romântica por um homem em concreto. Há aqui uma sincronicidade intelectual. As nossas mentes conectam-se, ele estimula-me de formas indizíveis que eu não sabia existir. Nunca senti isto pelo meu marido. Onde está o fiel depositário do cartão número 3? Faça-nos o obséquio de o ler agora, antes que o momento arrefeça. Sofia, estás apaixonada pelo Vítor, não estás? Pela ideia do Vítor, sim. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. Bem, nós pusemos aqui a Sofia a apaixonar-se por ti, que é uma coisa difícil para um 5, e sobretudo verbalizar, não é? Porque de alguma forma ela sentiu-se invadida por ti e vai ali tocar numa ferida da infância em que ela também se sentiu invadida, ela sentiu que a sua privacidade foi de alguma forma... Os sentimentos são invasores. Aquilo que nós não controlamos é uma espécie de invasor. E o 5 controla muito bem as coisas quando estão ao nível da cabeça. Quando estão ao nível do coração. Aquilo, entramos em zonas que são terrenos mais movediços, mais abstratos. Curiosamente, parece que é na mente que está a abstração. Mas aqui para o tipo 5 parece que a abstração é mais no coração. Que é uma coisa que eu não... Para mim não é concreto, se eu for Olha, um eu estou 5. curiosíssima para ver o que é que se passa na vida da Sofia neste momento, Vítor. É, Vou-te deixar certo. e depois prometo que volto para Ela vai- falarmos um ela vem bocadinho. aí. Vou ficar aqui à espreita a ver. Sabes Vou ter que que, assistir a esta como tua um bom conversa com set, ela, porque estou a estou aqui. começar- Isto para mim é tipo uma série Netflix, ver este encontro com ela. Como é que vai ser? Tudo pode acontecer. Será que é desta? Vamos ver. Olá, Sofia, como tem passado? Olá, Vítor, como está? Se pergunto-lhe eu assim. Continua na sua busca, salvar corações. Continuo a liderar o ensaio clínico multicêntrico de fase 3, do fármaco antiproliferativo Taper-7, sim. Alguns progressos. Do combate àquela doença cardíaca. Precisamente, hipertensão arterial pulmonar. Enfim, combinámos que lhe dava feedback acerca das minhas investigações sobre Enneagrama. Não sei se o que tenho para lhe dizer será muito do seu agrado, Vítor. Mas a verdade é que estive a pesquisar ainda mais sobre Cláudio Naranjo, aquele que alegadamente sistematizou nos anos 50 o Enneagrama das personalidades. E afinal de contas, esta categorização dos perfis psicológicos que vocês tanto apregoam neste podcast não terá partido de um método científico. O Vítor não imagina as horas que eu tenho perdido a pesquisar para encontrar o argumento definitivo para varrer as teorias do seu mapa. Até que fui dar uma entrevista que está disponível no YouTube, onde Cláudio Naranjo diz que canalizou a informação que deu origem ao Enneagrama das personalidades. Só faltava dizer que usou pós de perlim-pim-pim. Eu cá só acredito mesmo no canalizador que me desentopa, Sanita. Como é que eu pude deixar-me iludir por si? Quando você é o pior deste bando de loucos sem bases científicas e que dizem que canalizam. Isto faz-me pensar que as suas teses são um esgoto. Oh, Sofia, já leu Platão? Com certeza. Segundo ele, para lá do mundo observável através dos nossos sentidos, há o mundo das ideias, o da realidade abstrata, pura e imutável, ao qual se acede por via do conhecimento inteligível. Olha, Sofia, a verdadeira informação já está toda disponível, mesmo antes de nascermos.
Aquilo que fazemos é alinhar-nos com essas ideias e materializarmos aqui neste plano. Precisamente, Vítor. A única forma de acedermos ao conhecimento absoluto é por via da razão, Muito do bem. intelecto. Muito bem. Então pense nas grandes obras literárias, nas grandes descobertas, nas grandes invenções. E olha, estou-me a lembrar agora daquele matemático indiano brilhante do século XIX, não me lembro agora como é que ele se chamava. Ramanujan. Isso mesmo. Ele dizia que uma parte substancial das suas equações matemáticas lhe eram reveladas em sonhos por uma deusa. Patético. Como o ser humano se compraz nesta visão paternalista de que há uma entidade superior a se grudar-nos ao ouvido aquilo que queremos ouvir. Não vamos mais longe. O próprio Einstein, não sei se sabe disto, admitia por trás das constatações discerníveis havia uma ordem subtil e intangível. E conhece aquela famosa frase que lhe foi atribuída: Deus não joga aos dados. Não tenha dúvidas de que o próprio Einstein foi um dos maiores canalizadores. Basta! Vítor, o conhecimento é produzido porque somos dotados de um cérebro funcional. Ponto final. Recomendo que leia, aliás, um artigo que está disponível no sapo.pt, tendo como fonte um paper recente de um dos mais conceituados cientistas mundiais, que fundamenta de forma irrepreensível a conclusão de que nós, cientistas, podemos responder a todas as questões que os filósofos têm, recorrendo à imagiologia cerebral, estudando os doentes e fazendo as perguntas certas. Aliás, só me dá razões para eu escrever um livro para denunciar todas estas teorias charlatãs acerca de uma suposta superconsciência. Já Shakespeare tinha a sábia clarividência capaz de refutar todos estes disparates cósmicos deterministas. E esta é a formidável burrice do mundo. Que quando estamos de mal com a fortuna, tantas vezes fruto da nossa escolha, fazemos culpados do nosso desastre o sol, a lua e as estrelas, como se fôssemos vilões por necessidade, tolos por vocação celeste, falsos, ladrões e traidores por ascendência das esferas. Bêbados, mentirosos e adúlteros por obediência forçada à influência planetária e tudo, enfim, em que somos maus por empurrão divino. Admirável arte da fuga da besta humana, essa de apontar a culpa do seu gênio cabrão à primeira estrela do céu. Magnífico, Sofia. Estou totalmente alinhado com este pensamento shakespeariano. E olha, boas notícias. Shakespeare foi provavelmente um dos maiores espiritualistas da civilização ocidental. Imagine, os astros não mandam em nós de todo. Temos é que aprender a descodificar os sinais, como na geometria, na matemática ou na física quântica. Olha, Sofia, está a ver este livro que eu escrevi? A mensagem é exatamente esta. Ninguém escolhe por mim ou por si. Cada um de nós está, a cada minuto, a cada segundo, a fazer a sua escolha. Dê-me cá isso. Sofia, pode dar-me as suas mãos. Não estamos no fórum próprio para essas brincadeiras de mau gosto, Vítor. Eu não estou a brincar consigo, isto é muito sério. Dá-me as suas mãos. Isso, vá, descontraia o seu corpo. Dê-me as suas mãos, Sofia, não tenha medo. Isso. Então, muita atenção, vá, descomprima, relaxa o seu corpo. Vamos fazer uma experiência juntos, vamos canalizar. Todos conseguem, vamos entrar no espaço que é o espaço sagrado do seu coração. Vai abrir a sua alma, vai sentir-se como se estivesse a flutuar no espaço. Olha, a coisa mais parecida é quando está na água do mar, a flutuar, não sente o peso do corpo, existe uma espécie de ausência de gravidade. Então vou pedir-lhe para fechar os olhos. É importante que feche os olhos. Isso, Sofia. Feche os seus olhos. Sinta o seu coração. Vai abrir a sua alma. Vai abrir a sua alma. A alma é aquilo que na verdade todos somos. E vai desapegar-se de todas as velhas crenças, abrir-se para o conhecimento verdadeiro e entrar em contacto com a sua essência, Sofia. É isso mesmo. Que bonito, que bom. Relaxe, vá relaxando. Basta. Pum.
Basta. Uma geração que consente deixar-se tratar e guiar por um shanty é uma geração que nunca o foi. É uma cambada. Uma carneirada de ingênuos e ignorantes deslumbrados por promessas vãs de plenitude. É uma corja de charlatães e de vendidos que lutam no Instagram pelo real que emana mais paz de espírito. Abaixo a geração New Age. Abaixo o karma, os chakras, as consultas de medicina holística, as constelações familiares, as limpezas de registros akáshicos, as leituras das auras, os búzios, os abraços às árvores, as cerimónias de rebirth, os retiros espirituais de toda a espécie. Abaixo a parentalidade positiva, o Feng Shui, os espantas-espíritos, as tatuagens de Shiva, os incensos, os vasos com plantas zen em cascata, os tambores xamânicos, os próprios xamãs e a puta que os pariu. Morra o Shanti, morra. Pim. O Shanti saberá sobre signos do zodíaco, saberá sobre numerologia, saberá fazer corresponder a dor da unha do pé à emoção XYZ. Saberá sobre a Ayurveda, menos curar, que é a única coisa que diz saber. O Shanti pesca tanto de desenvolvimento pessoal que até publica vídeos a vangloriar-se de si próprio. O Shanti é um burlão. O Shanti veste-se de sacos de batata e vestidos balandrau. O Shanti hipnotiza os pacientes e manda-os atirar traumas e raivas para dentro de vulcões imaginários, prometendo-lhes a limpeza da alma. O Shanti trata as pessoas por querido num primeiro encontro e isso é irritante. O Shanti anda seminu e nu é horroroso. O Shanti cheira mal da boca, e dos pés, e dos sovacos, e das rastas que já não lava há 21 dias depois de um ciclo de jejum. Morra o Shanti, morra. Pim. Se o Shanti é lisboeta, então eu quero ser da venda da porca. E há ainda quem não corre quando publica posts nas redes sociais e diz admirar, idolatrar o Shanti. E há mesmo quem o abrace e se senta ao seu colo em posição fetal. E há até quem lhe dê dinheiro. E fique sabendo o Shanti que se todos se apercebessem disto, haveria 3 munições de manguitos e denúncias de conta que levariam 2 séculos a gastarem várias vidas. Não é o Shanti que acredita em múltiplas vidas. Então que grame com todas elas a infernizar-lhe a consciência. Morra o Shanti! Morra! Pim! Ok, já passou. Parabéns, doutora Sofia. Então e não é que canalizou, só que na frequência errada, provavelmente. Olha, mas eu vou-lhe dizer o seguinte, pelo poder investido em mim, eu liberto-a de todo esse karma, Sofia. Em tão pouco espaço de tempo, expôs as suas emoções, o seu ódio, em direto, com pessoas que nunca viu na vida. Neste podcast, pode estar a falar para o mundo inteiro, sabe? Para dizer a verdade, nem sei muito bem o que aconteceu. Parece que me libertei de uma força maligna e invasora que estava aqui a ocupar espaço. Se eu quisesse voltar a participar num podcast, o Vítor convidava-me outra vez. Claro que sim, Sofia. Eu gosto muito de si, sabe? Olha, vou reservar mesa para almoçarmos de novo, que tal? Para falarmos sobre o quê? Olha, de tudo e de nada, de coisas do coração. Sofia, na verdade, a Sofia tem medo do quê? De sentir. Bom, tenho de ir embora. Outra Depois vez. envie-me um e-mail a dizer o que achou do artigo que lhe falei para a minha caixa pessoal odeioshantis@sapo.pt. Vítor, estou impressionada com a nossa Sofia Mestre, quem a viu e quem a vê. Porque, na verdade, a paixão dela transformou-se ali num ódio de estimação muito especial a partir do momento em que tu perdeste a credibilidade em termos de sabedoria. Ela começou ali a duvidar de tudo. Criou ali as teorias dela
anti-holísticas, Exato. anti-enigrama, anti-tudo, e foi manifestar-se para o ponto 8. Mas isto, explica-me lá aqui o que é que aconteceu quando ela entrou em transe e começou Olha, também a tenho uma disparar. teoria. Eu também tenho uma teoria em relação a isso. Então, ela sentiu medo da emoção que estava a tomar conta dela. Não é que eu tivesse perdido a credibilidade. Agora, como as emoções são um território estranho e ela tentou racionalizá-las de alguma forma, para conseguir, ela foi investigar, que é uma característica do tipo 5. E ela investigou aquilo que lhe permitia rebater o que estava a sentir. No fundo, o que é que aquele manifesto não é propriamente contra mim, Não, ou contra ti não. exatamente, ou contra aquela figura. O que aquela figura representa é sobretudo um manifesto contra o coração, contra o amor. Mas repara, não é que ela não queira, porque ela, quanto mais tu combates uma Tanto coisa... que ela sabe imenso sobre aquilo, não é? Então vamos lá ver, isto é super Ela andou a importante. investigar, sabe que existem cerimónias de rebirth, que se existem... Ela investigou tudo. Só Ela que sabe não tudo, tem a viveu. lista toda. Ela investigou, na teoria sabe isso tudo, Sabe tudo. mas não teve a experiência, não teve a vivência. Mas no Então, fundo até quer, se calhar. pois claro que quer. Então isto serve para falar sobre este assunto que é muito importante. Quanto mais tu combates algo, mais vazio tu tens daquilo, na maior parte das vezes. Isto é mais um dos paradoxos. Então ela sente um vazio enorme no coração. Obviamente, vamos dizer, como todos, há sempre, aqui em cada tipo de personalidade, cada um tem o seu vazio. Mas o vazio é quase uma ausência de capacidade de reconhecer emoções, ou de lidar com elas, ou ter consciência delas. Então, Daí o que é que pode vai explicar acontecer? a Ela vai paixão lutar da contra avareza. isso. Ela, de alguma forma, isto é um inconsciente dela. Aquela brincadeira, aquela experiência, que é uma brincadeira séria, no fundo, quando tu dás as mãos e quando tu Sim, entras sim, a ali canalização. num espaço mais amoroso, mais sagrado, mais pacífico. Mas o que é que aconteceu ali nela? Ela foi ligar-se a uma frequência que é a frequência da raiva que está dentro dela, daquilo que até precisava de sair cá para fora. Pronto, por Porque isso é que ao eu... sair, finalmente libertou-se daquilo. É quase exorcizar os seus medos, os Ela seus lançou traumas. uma teoria, ou seja, ela canalizou noutra frequência, como tu dizes. Mas há aqui nós queremos, em termos simbólicos, criámos aqui este momento para mostrar que o 5 tem que, de alguma forma, manifestar-se publicamente, ir para a rua, Isso. assumir aqui quase uma espécie de ativismo e dizer o que tem a dizer. E isso é muito importante, porquê? Porque o 5 está constantemente, e isto é parecido com o 4, em labirintos, à procura da teoria perfeita, sempre à procura de mais um dado, e de mais um dado, e de mais um dado. E isso o que é, quer dizer, é impossível, não é? Porque o conhecimento absoluto não é deste mundo. E por isso o 5 tem um bocadinho esta arrogância de guardar as coisas para si até tê-las suficientemente sólidas, robustas, para poder partilhar publicamente uma descoberta ou o que for. E então quando ele colapsa numa opção que é finita, que é refutável, que é, isto independentemente de qualquer investigação que seja, ou isso, que é relativa e que pode ser depois contestada por uma teoria que depois venha mais à frente, isso é muito difícil para um 5, e quando o faz, não é? E quando partilha as suas ideias com o mundo, neste caso pusemos através do Manifesto Anti-Shanti, é um ponto de viragem e de alguma forma está ali a vibrar na energia do ponto 8, que é essa da assertividade, da comunicação, do corpo, de estar no corpo. A Sofia estava no corpo, não é? Foi para um lado mais instintivo. Isso. Passou do mental para o instintivo. Mais visceral, foram as vísceras, foi aquilo que vem das vísceras. Aquela raiva que muitas vezes está concentrada nessa região, ativou 2 dedos a raiva, abaixo do umbigo, mesmo. no chakra sacral. Então aquilo foi uma espécie, e perdoem-me esta imagem, uma espécie de vómito mesmo. Sim, um vómito. Foi um vómito. É muito curioso porque há determinado tipo de experiências que se fazem com medicinas, como a ayahuasca, em que as pessoas purgam bastante, por exemplo. Então é qualquer coisa que vem lá que está retido nas vísceras. No fundo são os medos. O que é que fica aí retido? São os medos. Então esses medos vieram todos cá para fora e ao mesmo tempo ela libertou-se daquilo, porque ela depois daquele processo em que trouxe o manifesto e verbalizou e partilhou, depois ela ficou calma e tranquila, voltou ao seu estado
Sim. de tranquilidade. Olhando até para este gráfico que temos e a fixação da mesquinhez, ela liberta-se da fixação da mesquinhez ao partilhar algo com o mundo, não é? Isto é Isso. a viagem que o 5 tem que fazer, porque a mesquinhez tem a ver com isso, com o guardar para mesquinhez, si. e não só, é que eu preciso de mais Tens- este curso, É preciso isso. de mais esta premissa, preciso de mais esta ideia. Então aquilo fica retido, parece que nunca Fica vem cá retido. para fora. Essa é a mesquinhez, E que é essa uma coisa fome- mental. A Aham. fixação é sempre da mente. Então a mesquinhez está na minha mente, aqui no tipo 5, que me diz que eu preciso sempre de mais qualquer coisa. É uma fome insaciável Aquilo que eu de sei não basta. conhecimento. Olha, repara bem, se aquilo que eu sei não basta, imagina como é que eu vejo os outros. Claro, Falam como sobre todos os assuntos, sem saberem o que é que estão a dizer. Imagina a quantidade de pessoas que falam de Enneagrama, sem saber o que é que está a dizer. Se eu for um 5 e for um especialista em Enneagrama, eu provavelmente vou ficar horrorizado. Eu ia agora brincar com o assunto, com este podcast. Sim, e tem tendência para se isolar e também rejeitar Não, ligações. ouviste o que eu não é? disse, Maria? Eu ia ficar horrorizado se eu fosse um professor de Enneagrama 5 a escutar este podcast, porque eles só estão a falar em temas superficiais Mas eu ouvi para o que tu pessoas que não disseste. percebem nada de Enneagrama. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Eu estou aqui um bocado a brincar com o Sim, assunto, sim. porque também é para isso que nós estamos aqui. Não, e essa tal fixação da Mas é um pouco mesquinhez isso. acaba por levá-lo a desintegrar no ponto 7, que eu achava giro falarmos sobre isto. O que é isto do 5 desintegrar no 7? Tem a ver com essa tal insaciabilidade de conhecimento, em que às tantas pode entrar ali numa certa dispersão mental, não é? De experimenta, e até Isso, ias dizer, experimenta isto, experimenta aquilo. aquilo. Eu até ia dizer que eu depois estive a pesquisar um bocadinho e fiquei a pensar, eu quase que me atrevo a dizer, isto até por observação empírica de alguns 5, que quando o 5 está ali numa zona meio frustrada, e de que não está a conseguir, ou meio perdido, lá está, nas suas investigações de 1000 teorias que quer formular, há quase que aquela atitude de deitar a toalha ao chão, do género que se lixa, olha, quase uma posição restless, não é? De, olha, está bem, então já que eu não estou a conseguir cumprir aqui ou atender a minha motivação, então vou tentar procurar colmatar esse vazio através de experiências. Vou experimentar várias coisas e até relacionar-se de forma até um bocadinho mais superficial ou até impulsiva com certas pessoas, na ótica de tentar de fora para dentro estimular-se, já que o conhecimento que é produzido é tão boring e ele é que à partida tem a chave para que as coisas, não é? E o dele e as coisas que ele investiga que são mais interessantes à partida do que o comum dos mortais, pode cair no perigo de cair no tal extremo oposto da dispersão mental, não é? Que é Sim. o lado mais... Mas diz-me Olha, tu, mas aquilo como um que- 7 pouco integrado, um 7 menos saudável. ele nunca se irá transformar num 7, não é? Não, mas eu Como tu digo sabes, adotar mas- manifestações Exatamente. comportamentais Mas de sabes um o que é 7 que menos o saudável. que eu costumo ver mais no comportamento do 5 em relação àquele ponto 7? Naquele ponto 7 está a leveza, está a alegria, está a felicidade, está a viver a vida como ela é, muitas vezes aproveitar as coisas do mundo. E o 5, ele tem dificuldade no relacionamento com pessoas do tipo 7, muitas vezes. Aliás, o 7 usa muito o sentido do humor, brinca muito, às vezes com coisas muito sérias. E o 5 às vezes acha que o 7 está a gozar com ele. O que é que isto quer dizer na prática? É a forma como ele olha para aquele ponto. Então, há um desejo de seriedade e de isolamento aqui neste 5. Este ponto 5 funciona quase como um retiro. Olha, os retiros que a Abaixo os Sofia... retiros espirituais. Exatamente, mas no fundo ele está constantemente em retiro. Se ele não se fizer ao mundo, se ele não sair desse retiro em que habitualmente se mete, o 5 está retirado do mundo, porque ele está na cabeça dele, está retirado aqui da realidade, das coisas que acontecem aqui no mundo. E é isso que o 7 lhe mostra. O 7 mostra-lhe o mundo e diz-lhe: faz-te ao mundo, liga-te com as pessoas. Claro, mas numa Então, o que é que ele forma- vai buscar? Ele tem dificuldade. Agora vamos lá ver. Este é que é o ponto que tu queres, provavelmente, Não, tens o que se toque. revés do 7, não é? Tens o Isso. revés positivo também, Então- que é isso que queremos lá ir na viagem. Então, o que é que vai acontecer? Ele tem dificuldade de lidar com aquele ponto 7
porque ele habitualmente está desligado do mundo, sabes? E o 7 está a pedir para se ligar. Então, quando ele vai para o mundo, esta pode ser a parte importante, ele não se sente bem, ele não se sente aceite, ele não se sente que faça parte daquilo. Ele tem uma certa incompetência em lidar com as coisas do mundo, com os À relacionamentos, semelhança do 4, não é? Eu com as encontro imenso- festas. Eu encontro muitas ligações entre o 5 e o 4 nestes movimentos de desintegração e integração, porque ambos eu diria que são mais densos ou profundos. Eles perderam-se em 2 pontos fundamentais, o 5 e o 4. O 4 perdeu-se nas emoções, está lá perdido. Aham, E o 5 perdeu-se, sabes muito bem onde, não é? na mente. Mas Isso. tanto um como o outro desintegram, o 4 no 2 e o 5 no 7, desintegram nesta coisa de alguma forma precisarem de se servir das experiências, das relações, como forma de tentar compensar, vá como esse tal caos, ou mental ou emocional. E depois precisam os dois de crescer para pontos instintivos, Sim. o 4 para o ponto 1 e o 5 para o ponto 8, em que têm que ir para o corpo, têm que ir para o presente, têm que se manifestar. É a tal, Exatamente. têm que materializar, seja a criação artística, seja a ideia. Ok. Não é? Ou a teoria, ou a científica, quer dizer, o 5 não tem que ser cientista, atenção. Não. Pode ser um mecânico, Um que sabe mecânico. tudo sobre automóveis, por Exato. exemplo, ou programador informático. Qualquer que, área, sim, tem a ver ou- com... sei lá, é alguém que é sempre especialista, mais um dos especialistas. Este é mesmo um especialista por natureza. Então, habitualmente, aquilo que ele faz é feito de uma forma que o torna uma referência. Mas então, deixa-me lá Naquela pensar área. aqui uma coisa. Falámos no ponto 7. O que eu te disse, comecei por falar no lado mais tóxico, ou seja, o 5 estar ali numa espiral desenfreada de experiências, mas numa ótica um bocadinho mais desenfreada e enviesada, em que aquilo que até falámos no início, de tentar obter... nunca estar desligado completamente dessa tal fome insaciável do conhecimento, e quase que instrumentaliza de alguma forma as experiências e as pessoas, mas não está realmente a gozá-las e não está a gozar as relações. Então precisa de fazer o caminho inverso e manifestar-se no ponto 8. Lá está, partilhar com as pessoas essas ideias, mesmo que não tenha reunido os dados todos. E então aí depois já depois dessa libertação, desse tal vómito que tu disseste, já consegue ir crescer, porque o verdadeiro crescimento dele está, de facto, depois de ir ao 8, vai para o 7, Sim. que é de onde ele está desconectado, ou seja, do qual ele está desconectado, que é a alegria, segundo aqui até o nosso gráfico, não é? Lidar com a sua sombra, que de alguma forma tem a ver com a paixão ali no ponto 7 da gula. Eu diria que ele tem que transformar Ele tem gula por conhecimento. tem um conhecimento e tem que transformá-lo em fome de alegria, não é? E fome Mas a alegria muitas vezes vem de tu saíres desse pedestal, de viveres a vida aqui neste plano como ela é, com as coisas mundanas, com as coisas que fazem parte, comer, brincar, como o 4. correr. Exatamente, no fundo é isso. Eles têm muitos São paralelismos, tipos que é precisam de engraçado. sair lá da profundidade, das profundezas, quase dos infernos. Aham. Dos infernos Eu até da- gostava que tu me ligasse. Há uma forma de extrapolar o Enneagrama para uma coisa um bocadinho mais deep, Sim. que é que tu consegues olhar para estes 9 pontos como um mapa da trajetória do caminho do ser humano, da condição humana ou da alma. Olha, no fundo A passagem do ponto 4 para o ponto 5, o que é que cada um Exatamente, simboliza? então vamos lá. Este Estou a ir livro, para, olha, o tal livro... para areias movediças, eu sei, a ir para fora de pé, mas eu gosto disso. Não é por fora de pés, também tem aqui uma explicação muito básica Então sobre os explica lá. tipos e sobre a história do Enneagrama. Mas, então, vamos lá agora para uma outra dimensão do Enneagrama. Em cada um dos pontos existe uma personalidade, mas também existe uma essência. Então, o que é a essência? A essência, digamos que é aquilo que é verdadeiro. Porque a nossa personalidade é uma espécie de distorção daquilo que nós somos na verdade. Enfim, é uma queda de consciência. Então imagina que no ponto 5 tu abriste uma porta para te desligares da unidade. Então, tu em essência tens acesso ao conhecimento. E o que é que será o conhecimento? Qual poderá ser a definição de conhecimento? Aliás, É o- há um outro termo que define a essência do 5, que é omnisciência.
Eu diria que tem a ver até com aquilo que se falou, que tu falaste com a Sofia Mestre, do mundo das ideias de Platão. É aquela rede que tu falavas, aquela rede de conhecimento que tu acedes pela intuição e que está ao alcance de qualquer um quando está em contacto com o seu eu superior. Vá. Então, estamos a falar de um conhecimento que é o conhecimento que é tudo, é o conhecimento do todo. Sim, sim. É aquele que não tem dúvidas, é aquele que está ligado ao conhecimento, que, se tu quiseres colocar assim, Absoluto. do próprio Criador, o conhecimento absoluto. É puro. Seja lá o que isso for. Sim. Então imagina que ali no 5 abrimos uma porta e quando abrimos essa porta saímos desse conhecimento e começamos a descer numa escala até chegar à pura ignorância. E onde é que está a ignorância? Está na nossa personalidade. Mas em relação à O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu for um 5, eu tenho que reconhecer que eu não sei nada. Por muito que eu saiba, eu nunca sei verdadeiramente aquilo que importa. E isso é que para mim é o desapego, a tal virtude. Pois. Ou seja, a virtude do Só desapego. sei que nada sei. Do Sócrates está ali naquele ponto. É o desapegar-te dessa ganância em querer sempre obter mais um dado e mais um dado e mais um dado e seres Mas o mestre. facto de eu achar que tenho um conhecimento superior ao dos outros mortais torna-me arrogante. Exato. E se eu me sentir arrogante, o que é que vai acontecer? Eu começo a desprezar aqueles com quem me relaciono. Porque eu estou num nível de sabedoria muito superior aos outros. Então eu perco o relacionamento. Eu perco essa ligação do coração, essa pureza. E é essa a grande questão do 5. O desapego, no fundo, é isso. É o coração aberto. É o coração abrir aberto. isso. A que a vida se abra para ti e a que te deixes. E tanto pode ser tendo uma relação com alguém ou tanto sozinho, mas estar aberto às experiências também que a vida te pode trazer. Daí, Olha, um dado depois muito de ir ao 8, engraçado. ter que ir ao 7. Um dado muito engraçado. Sabes que, em termos de relacionamentos, os 5 têm muitos relacionamentos com pessoas do tipo 2, imagina. Que é um tipo completamente oposto a este. Aliás, eles não se tocam. Só numa grande são viagem. Muito diferentes. E o que é que acontece? Pois é, eu É conheço que- um caso assim. É que quando o 2 entra na vida do 5, ele não sabe como tirá-lo de lá. E mais, ele fica fascinado, encantado com aquela pessoa do tipo 2 que dá tanto e recebe tão pouco. Porque o 5 tem dificuldade em dar nesse espaço emocional, tem dificuldade em mostrar Eu emoções. até tenho aqui um resumo acerca disso. Mas atenção, Eu já vi um 5 a chorar quando falou do seu 2, do relacionamento, que ele diz assim: como é que ela matura? Pois. Como é que ela me dá tanto e eu tenho tanta necessidade de me isolar? Mas desapego não é distanciamento. São coisas completamente. É o contrário, aliás. É essa disponibilidade Sim, o para desapego. amar. Isso. Não é? Só que um amor muito mais puro, muito mais Eu desapego incondicional. do meu medo. E qual é o medo aqui do 5? O medo do 5. É de perder a privacidade. Estás a ver o que é que acontece ali no 7? Eu perco a privacidade quando vou para o 7. Porque eu prefiro estar escondido. Claro, porque no 7 tu Eu estou- tornas-te mais criativo, mais espontâneo, mais E sociável. torno-me E é isso que o demasiado 5 tem que trabalhar. visível. Demasiado visível. Depois de ir ao 8, atenção, porque o 7, quando ele não está Eu integrado, espero isto só que- para lembrar espero o que as esquema. pessoas não se percam com esta Mas nossa o coisa relacionamento, 7, eu tinha aqui, o 5 precisa, então, a preocupação interpessoal do 5, a sua crença inconsciente, se eu for de encontro às tuas expectativas, eu vou perder a minha energia. Por isso ele está sempre numa luta a tentar armazenar a sua energia e por isso é que se isola. Ele num plano mais egóico rejeita as ligações. E então o 5 precisa de pessoas capazes de escutar pacientemente os seus acesos monólogos intelectuais, até pela coragem que demonstrem partilhá-los. Porque ele tem dificuldade em partilhá-los, lá está. Que respeitem a sua independência, espaço privado e curiosidade, convidando-o de mansinho a uma conexão emocional mais profunda, mas sem serem demasiado invasivos, nem forçarem grandes manifestações físicas. Isto é importante para um 5, não é? Pelo Pronto. menos para ele desarmar Esse é o mais 5. um dos clichês. O 5 pode ser muito físico também ao mesmo tempo quando se liga a essa. E tu até estavas a dar essa o exemplo do energia contratipo, física. do 5 sexual. Explica lá um bocadinho. Eu tenho aqui o contratipo sexual. Então é o que tem o instinto social dominante. Ao contrário do estereótipo do eneatipo 5, este subtipo busca conexões íntimas, Isso. puras e intensas com certas pessoas muito especiais que valem a pena o investimento emocional. Tem tendência para tornar-se picuinhas
exigindo a pessoa certa que passe numa série de testes, intelectuais diria também, não é? Este 5 alimenta um mundo nostálgico e fantasioso, repleto de expressividade romântica e ideais, e é aqui que ele pode ser confundido com um 4. É O verdade. 5 sexual, por isso é que é o contratipo, é o que parece menos 5, assim, à primeira vista em termos de comportamento, certo? Então, esse 5, isto é muito interessante, porque o Enneagrama não é básico. Mais um É alerta. super sofisticado. Para as pessoas que não conhecem muito bem o Enneagrama e também para aqueles que conhecem, o Enneagrama não serve para andarmos aí a tentar adivinhar qual é o tipo dos outros. Pois é. E até porque vamos falhar. Então, se não conhecermos bem como é que funcionam os subtipos, vamos falhar redondamente. Eu quase não Porque consigo. o 5 que nós habitualmente associamos mais ao 5 é o 5 talvez da autopreservação, Certo. que é aquele que se isola mais, é aquele que tem mais dificuldade no contacto social, é o mais antissocial. Então, e o 5 social, Vitor? Olha, o 5 social é muito interessante. Até vamos encontrar, estou-me a lembrar, não vou dizer o nome, mas há um grande professor de Enneagrama com quem eu aprendi, e muitos dos que estão aqui a trabalhar com o Enneagrama aprenderam. Ele é um 5 social, mas o que é que o 5 social vai fazer? Ele adora ensinar. Ele adora partilhar o conhecimento, mas muitas vezes o 5 social, ele partilha o conhecimento, não num nível muito básico, mas em níveis mais elevados. Por exemplo, vamos encontrar este 5 social como professor universitário, até naquelas ordens mais ou menos secretas, como a maçonaria ou a Opus Dei, porque eu sou social entre os meus pares. Embora Entre esse... aqueles que estão no meu nível de conhecimento ou de ideias. Mas o Portanto, tal muito crescimento elitista. no 8 de partilhar implica, se calhar, sair desse castelo do elitista de só os que sabem como ele, não é? Olha, e não é só isso. Sabes que há uma coisa que o 5 detesta, que é ignorância e estupidez. Naquilo que é a percepção dele Como sobre a Sofia ignorância e Mestre. estupidez. E o 5 às vezes vai para o 8 para falar contigo de uma forma muito ríspida e muito direta e dizer que tu não sabes nada sobre o assunto, por exemplo. Também pode ir Ou pelas manifestar piores aquela razões. agressividade que tu às vezes vês no 8. Uhum. Depois volta outra vez ao seu castelo. Mas ele tem muitas incursões que são incursões de raiva. Pois, que podem ser tóxicas ou positivas. Ou seja, não é? pode não ser tudo bom aquilo que ele... Sim, apesar de estar eu percebo, apesar de estar a flecha em contrário para o 8 e disso representar o tal evolução interior, o crescimento para o ponto 8, o 5 também pode ir buscar ao ponto 8 coisas negativas, certo? Exatamente, que é essa agressividade que vem de um lugar que é um lugar em que ele se nivela com um estatuto superior em termos daquilo que ele sabe. Eu vou só, isto é uma conversa que nós estamos a ter aqui e é algo relaxado e descomprometido ao mesmo tempo. Isto não é um curso de Enneagrama. Claro, claro. E eu estou-me a lembrar de uma pessoa que eu adoro, que é um 5, uma das minhas melhores amigas. Olha, que essa pessoa, inclusivamente, é responsável pelo Conselho Científico da Associação Portuguesa de Enneagrama, do qual eu faço parte. Eu lembrei-me dela porque eles muitas vezes são o garante daquilo que é o próprio conhecimento. Ou seja, eles... A bitola. Exatamente, eles mantêm ali aquele nível para que as coisas não descambem muito. E para eles é muito importante que a pessoa que está a falar sobre um determinado assunto saiba mesmo o que está a dizer, porque senão o melhor é estar calada. Agora, já que eu falei nessa minha amiga 5, Certo. quem não conheça muito bem aqui o Enneagrama, ela tem atitudes e tem um comportamento que não parece um 5. Ela adora partilhar com os amigos. A casa dela é a casa dos seus amigos, mas são os seus. São os seus. Ou seja, tem que sempre haver um vínculo. Ela é um 5 sexual, é uma artesã incrível, ela faz uma série de joias com o símbolo do Enneagrama, cerâmica, etc. Pronto, isto também para desmistificar que o 5 não é aquela coisa, quando queremos trabalhar com o Enneagrama ou entender ou usar isto, precisamos ter a mente muito aberta e de ver que há muitas nuances aqui em função dos subtipos. Claro, como é óbvio. E não colocar a pessoa na caixa, Mas porque a o sua- Enneagrama, como é óbvio. lembras, serve exatamente para o Ao contrário. contrário, para saíres do Isso, portanto, não é para do formatar automatismo ninguém, da personalidade. é para desformatar. Embora
Só se outra perceba, coisa. essa motivação dessa tua amiga nunca vai mudar, não é? Ela pode A evoluir. motivação dela é o que ela faz tanto. Ela é das pessoas que Pode mais ser sabem de libertando Enneagrama da em tal Portugal. avareza. O que é? Explica a avareza do 5, não é? A paixão da avareza. Tem a ver com a avareza emocional, não é? Isso, Portanto, isso. tem que fazer esse caminho de se ir libertando da avareza emocional. E talvez seja essa coisa de partilhar com o coletivo, mais coletivo, não ser só com Mas sabes esse que grupo esta restrito. avareza emocional vem de um lugar muito antigo, vem de um lugar muito distante, vem da criança. Porque a certa altura, para já com a questão da privacidade, Foi aquilo, há muito, falámos sobre isso. desde a infância ou da adolescência, esta pessoa teve ali momentos em que sentiu que a sua privacidade não era respeitada. Uhum. Então ele teve quase uma sensação de uma raiva tão grande daqueles que não respeitavam a sua privacidade, e ela assustou-se com aquilo que sentiu. Uhum. Isto é muito importante para compreendermos o 5. Eu assustei-me com as emoções. Eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo quando estou debaixo da emoção. Então o que é que aconteceu? Eu de alguma forma retive essa emoção e não uso a emoção. Uhum. É muito curioso porque este 5 pode ser uma pessoa extremamente carinhosa ao mesmo tempo. Pois é verdade. Mas se eu te disser que aquilo não traz emoção associada, é muito um processo intelectual ou mental, na maior parte das vezes. O que é que ele, falando aqui na ligação das asas, ou seja, a função das asas para este caminho de crescimento no ponto 8, que depois, por sua vez, irá para o 7, a asa que lhe pode ativar mais esse caminho e que lhe permite a manifestação é a asa 6. Sim. Que o que lhe vai dar, nós temos aqui até, depois de pensarmos um bocadinho nas palavras certas que queríamos usar, chegámos à conclusão que era, ele ia buscar ali a asa 6, a compaixão, que tem a Exato. ver com... A queres falar compaixão um bocadinho? verdadeira não é eu sentir pena do outro ou coitadinho do outro, não é nada disso. É eu acreditar que o outro também vai lá chegar. Repara como isto é tão importante para o 6. E eu ligar-me ao outro. Porque se eu fico ali na retração da minha asa 4, eu se calhar ainda aprofundo mais, ainda sou mais elitista. Talvez eu também possa ir buscar ali ao 6 um certo frenesim, ansiedade. Solidariedade. Até Frenesim, a solidariedade. ansiedade do 6 boa para ativar a agência, não é? Cuidar, ter o desejo de cuidar também. Sim, isso também. Sabes que o 6 é muito solidário, muito cuidador. Então vou buscar um bocadinho ali daquilo de querer relacionar-me com o mundo. E É o 4 eu diria que ele vai depois buscar ao 4 criatividade, é até a emoção. não intelectual, é o trabalho de não intelectualizar as emoções, não é? De se entregar à emoção. Sim, descobrir essa criatividade que vem de um espaço mais emocional, vem da alma. Ele vai, olha, sabes o que é que ele vai buscar? Vai buscar a alma. Certo, Vai mas buscar a alma. Conheces um realizador que obviamente conheces, que é o Tim Burton. sim, é um 5. Aparentemente sim. É? sim. Mas ele fez Enneagrama? Pronto, isto é uma especulação. Essa é uma especulação. ótima pergunta. Porquê é que achas que o Tim Burton é o 5? Porque já foram feitas especulações por outros professores de Enneagrama que apontam nesse Tu sentido. dizias que o... É um criativo dentro daquela linha do 5 ao mesmo tempo, que é uma coisa mais Mas, mais nós sabemos. fechada, mais, Tu até fazes esse... mais sombria, de uma certa Sim. forma. Uhum. Menos, olha, com menos fé, às vezes. Tu dizias até, Fé uma vez no deste ser um humano. exemplo do professor da Casa de Papel, que também era um 5. Exatamente. Exato. Ou estou-me a lembrar também do vocalista dos Nirvana, lembras-te? Kurt Cobain. Kurt Cobain, Aham. exatamente. Mas olha lá, a asa 4, E Chopin, pois, pronto. sim, Então, tínhamos que os conhecer um bocadinho melhor. criativos, estás a ver? Criativos, artistas. Claro, os artistas não estão todos ali no 4. Mas tu Aliás, há repara- artistas em qualquer número, por favor, não é? Mas tu repara, Mas, provavelmente não tanto no Chopin, que era um romântico ao mesmo tempo, não é? Ia buscar ali muito a asa 4, mas tu repara, há sempre um sentimento não é bem uma tristeza, é de estar quase desconectado daquilo que nós chamamos aqui esta realidade do mundo. E de ser muito difícil ligar-me a esta realidade a que chamamos mundo. Isso é como ao tipo 4 e ao tipo 5. eles partilham isso e por isso eles dão-se bem à partida, entendem-se, não é? Eles entendem-se. São diferentes, Mas entendem. mas entendem-se. Também tenho essa sensação. Até porque o 4 reconhece no 5 essa profundidade que também Embora vem a dele. asa 4
no fundo é uma influência que o 5 tem ali do ponto 4. Também nós até, se analisarmos ali o que pusemos, retração e elitismo, se não se for buscar primeiro, não é? Diz-me tu, se eu estou a dizer bem, isto eu não sei qual é a sequência dos movimentos, mas tens que ir primeiro buscar o bom da asa 6 para então Ou depois... seja, a tal asa de luz. O Isto- risco, a asa de sombra, exato. Temos Pronto. aqui o tal elitismo que pode ser perigoso para ainda exacerbar mais o elitismo que já está presente por si Isso, só no isso. 5. Olha, curiosamente, o famoso Cláudio Naranjo seria um tipo 5 na personalidade. Certo, seriam 5. Isso já me tinhas dito. Pronto. Só para colocar aqui alguma luz naquilo que a Sofia Mestre disse sobre o Cláudio Naranjo, ter sido uma canalização. É verdade, isso é importante esclarecer. Isto, ou seja, ele tinha todo o conhecimento académico, técnico sobre a personalidade humana, ligado àquilo que era a área dele, a psicologia, a psiquiatria, por aí fora. Mas é bom não esquecer que nós temos outros instrumentos ao nosso dispor. Nós temos a intuição e o Cláudio trabalhava muito com isso. É muito curioso aqui o 5, porque é um espírito matemático, científico, mas depois também são as pessoas que saem fora da caixa. São aquelas que recebem informação lá da nuvem, como o Einstein e muitos outros, e como o Cláudio Naranjo. Claro. Então, vamos desfazer outro mito. Existe a parte técnica, académica, pedagógica, científica, mas há outros dados, há outros fatores que nos chegam através lá desse mundo das ideias de que falava o Platão, do campo quântico, O tal que se conhecimento fala hoje em absoluto. dia. Nunca nos podemos esquecer do seguinte: o Enneagrama pode ser só trabalhado psicologicamente, mas ele tem uma tradição, uma origem que é sagrada, que é espiritual. Isto remete-nos para outros campos Mas daí a conexão do 5 com o 8, que tem a ver com esse lado mais instintivo, não é? também. Sim. Eu vou só ler aqui um resumo disto que falámos, para não trair esta a Sim, coerência, resume não tu, é? Maria. Na personalidade, o 5 diz: eu penso maioritariamente em conservar a minha energia e evitar ser drenado pelos outros. Desintegrado, eu penso demasiado e faço overthinking até ao limite do caos, rebatendo ideias como se eu fosse um jogo mental cheio de obstáculos e alvos, estilo pinball. Integrado, eu penso em como posso usar o meu conhecimento para causar um impacto real no mundo e nas pessoas. E temos o nosso poema que foste tu que até me sugeriste para o 5. Isso. Antes, para nos despedirmos aqui de uma maneira um bocadinho mais poética, o que é que tu sugeriste? Queres dizer qual foi? Olha, sugeri o Desafinado, Do Tom Jobim, do Tom Jobim, que era interpretado pelo João Gilberto. João Gilberto e depois pelo O próprio Tom nome da Jobim e MPB. vários. Pronto. Então, muito da MPB vai buscar. Isto é tão interessante porque realmente o 5, nós estamos aqui a prestar uma homenagem a este tipo 5 e a desfazer mais um mito. O 5 não é essa coisa fria, arrogante, lógica e só racional. Claro. Ele também tem um coração. Por isso é que quisemos ir buscar este poema para mostrar que o 5 tem esse coração. Maria, deixas-me só dizer uma coisa muito rapidamente, Diz. um minuto. Num outro entendimento do Enneagrama, o entendimento mais sagrado, por assim dizer, uma outra interpretação deste símbolo, a passagem entre o 4 e o 5 é fundamental para aqueles que estão a fazer um caminho de autoconhecimento. Então, o 4 simboliza a nossa alma, e a alma já nos remete aí para uma coisa que não é tão racional assim. Mas ainda hoje estava a vir para aqui e vi um slogan de uma cerveja muito conhecida em que falava na alma. Era? Aquilo que nós somos é a nossa alma, imagina. Então, quem nós somos é a nossa alma. Quando nós descobrimos quem somos, atravessamos um buraco que é simbolizado entre o ali, 4 e o 5. aquela passagem entre o 4 e o 5, e conectamos com outra coisa que é o nosso espírito. Mas que Uau. implica uma morte, uma metamorfose. Que implica não uma é? desilusão, Uma desilusão. implica quase uma morte simbólica da personalidade, para nós conseguirmos ter acesso a uma coisa que é a nossa essência. Então o ponto 5 é um ponto fundamental, é o ponto da mestria, quando se faz essa passagem, esse trabalho. Ainda Isto bem que nós podemos independentemente do dizer tipo. isto, Maria. Ou seja, isto é o ponto em termos do que é válido para a condição humana. Não tem a ver com tipos de Isso. personalidade. Isso Tem a ver com mesmo. uma trajetória Condição humana. do ser humano. Estás cada vez melhor, Tem que passar Maria. do 4 para o 5. Sabias? Não Estás quer cada dizer que vez seja mais da integrada personalidade nisto. 4 para o 5, só para desequivocar possíveis más interpretações, não é? Muito bem. Então vamos acabar aqui lendo a letra da música O Desafinado. E vamos lá.
Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm o ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de anti-musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Eu acho isso lindo. É, Isso apaixona-me, já viste? é verdade. Eu ia te chamar Sofia agora. Um grande beijinho para os 5, porque vocês são os guardiães, de facto, do conhecimento. São vocês que trazem as grandes teorias pioneiras, que fazem as grandes descobertas e partilhem-nas com toda a gente. Apaixonem-se pela vida, pelas pessoas, gozem a alegria do mundo. E um beijinho até para a semana. Viremos com toda uma análise em relação ao N tipo 6. Vítor, gostei muito de estar contigo hoje. Obrigado. Obrigada por tudo o que Gratidão. me ensinas. Gratidão, como diria quem? Como diria a Aura Sereno, não é? Mas também gratidão faz sempre bem a todos. É sempre bom para todos. Lembrar esse estado de consciência talvez seja dos mais elevados que existem. O estado de gratidão. E agora foi um bocado de lamechas, não é? É verdade. Se tivesse aqui a não sei se o Sofia. 5 aguenta isto. Pronto, é isso. E fechamos com um agradecimento a duas marcas muito queridas, a Babe, que deu aqui um jeitinho ao meu cabelo e também me maquilhou para este episódio, e ao Sapo, o nosso patrocinador, que nos acolhe neste estúdio e que recebe aqui tantas personagens com uma equipa maravilhosa. Muito obrigada. Eu não sei se está certo, mas estou a gostar de ser menina. E eu a adorar os meus talentos. Pá, eu agora até já choro. E eu finalmente saí da nuvem platónica. Ai, tenho que me manifestar publicamente. Já vão ver. Ouça, o meu instinto diz-me que isto vai correr lindamente. Opa, tipo, ando bem focada, boa especialista. Eu tenho, mas é um coração com pernas. Ai, sinto-me tão empoderada. No Enneagrama, qual é o lado B da tua personalidade? Vem e não disfarças. Agora é que são elas.